Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre o coração, né? Cuidando do coração é o tema da aula de hoje. O livro de Provérbios, ele fala muito a respeito do coração, né? O coração tem uma importância bem grande aí, né? Quando a gente fala sobre coração, a gente está falando ali sobre é, sobre as emoções, sobre a nossa mente também, sobre as fontes de vida, né? Olha o que esses dois textos falam a respeito do coração. Primeiro, o coração ele dirige o rumo da vida. Então, acima de todas as coisas, guarde o seu coração. Por quê? Pois ele dirige o rumo da sua vida. Então, o nosso coração, e a nossa mente, eles que acabam guiando a nossa vida como um todo. Então, aquilo que a gente está pensando, aquilo que a gente ocupa a nossa mente, aquilo que a gente acaba, às vezes, falando, acaba fazendo, aquilo que a gente acaba nutrindo, né, a nossa mente, o nosso coração, a gente acaba então vivendo. Então, o nosso coração, ele tem esse poder de dirigir as nossas atitudes, as nossas falas, né? E eu acho muito interessante quando a gente olha para o livro de Filipenses, capítulo 4, quando tem aquele texto, acho que versículo 8 do capítulo 4, que fala o que, que a gente tem que pensar. Lá nada mais como se o texto estivesse falando, olha, eu vou falar aqui o que, que vocês precisam alimentar o coração de vocês. E aquilo que vocês vão alimentar o coração é tudo aquilo que for puro, tudo aquilo que for justo, tudo aquilo que for de boa fama, tudo aquilo que for agradável a Deus. Por quê? Vocês vão alimentar o coração porque o coração de vocês ele tem esse poder de dirigir o rumo da vida de vocês. Então vocês precisam ter ele bem alimentado, bem nutrido, saudável, né? Não com essas porcarias, né, que o mundo oferece e que a nossa carne tanto quer se saciar. Mas nutrir a nossa mente, o nosso coração com aquilo que é bom. Então, o coração ele tem esse poder de dirigir o rumo da nossa vida. Mas também o coração do homem ele é enganoso. Jeremias 17:9 diz: o coração humano é mais enganoso do que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mal? Então, o que que acontece? A palavra de Deus nos deixa muito claro no livro de Romanos e tantos outros livros como nós já assim nascemos em pecado. Nós lutamos contra o pecado diariamente. A Bíblia diz lá em Romanos: não há um justo sequer, todos pecaram, estão distantes da glória de Deus. Lá no livro de Salmos a gente vê que nós já nascemos em pecado, né? No ventre da nossa mãe nós já fomos concebidos em pecado. E nós vemos também pelo próprio relato do apóstolo Paulo em Romanos 7, que mesmo depois da salvação, mesmo depois que a gente é salvo e regenerado e convertido por Cristo, a gente ainda luta contra os pecados nossos. Então, nós não somos livres totalmente da presença do pecado. Da escravidão, sim, mas da presença não. Então, a gente continua lutando. E Paulo fala lá que, às vezes, aquilo que ele não quer fazer, ele acaba cometendo, e o contrário também. Então, nós ainda lutamos contra o pecado que ainda habita em nós. E esse pecado, ele é bem enraizado no nosso coração. Por isso que nós constantemente precisamos lutar contra a nossa carne, porque o nosso coração ele quer sempre saciar a si mesmo. O nosso coração ele quer sempre ceder aos pecados. Ele não quer, por exemplo, ser amigo de Deus. Ele não quer ser santo para Deus assim automaticamente. Isso é uma escolha que nós fazemos e nós pelo auxílio de Deus, do Espírito Santo na nossa vida, que a gente consegue crescer em santidade e se aproximar mais de Deus, viver uma vida agradável a Ele. Mas o natural do nosso coração é o oposto, né? Quando uma criança nasce lá, muitas vezes assim, bem nova, ela já começa a fazer birra, já começa a ser egoísta, já quer só para ela, e essa é a realidade do nosso coração. E ele é enganoso, mesmo conforme os anos se passam e a gente vai crescendo e a gente vai adquirindo mais maturidade e tudo mais, o nosso coração ele continua nos enganando. Muitas vezes a gente está sentindo alguma coisa no momento e a gente vai e faz alguma coisa e lá na frente a gente vê, talvez no dia seguinte a gente fala, mas por que que eu fui ouvir o meu coração? Ele só fez
eu agi errado, eu não devia ter ouvido aquela impulsividade, aquela chama que veio, né? Eu não devia ter falado aquilo, mas naquele momento parece que é a coisa mais sensata, parece que é a melhor coisa do mundo, porque o nosso coração, ele tenta enganar a nós mesmos. Então a Bíblia fala: maldito o homem que confia no próprio homem, ou seja, que não confia no Senhor, mas que confia em si mesmo, que ouve mais, não o Senhor e a sua palavra, mas o coração. Então, o coração, ele tem esse poder de dirigir, de dar o rumo para a nossa vida, mas, ao mesmo tempo, ele é muito enganoso. Por isso, qual que é o conselho da palavra de Deus? Provérbios 4:23. Acima de todas as coisas, guarde seu coração, porque ele dirige o rumo da sua vida. Então, guarde o seu coração. E mais ainda, não só guarde o seu coração, mas entregue ele para Deus. Não fique tentando você satisfazer os desejos mais profundos do seu coração. Entregue ele a Deus e satisfaça os desejos do coração de Deus. Então, esse é o primeiro desafio e a primeira realidade que a gente encontra quando a gente começa a falar sobre o coração. E no livro de Provérbios, a gente vai ver hoje que existem vários textos bíblicos que falam qualidades, né, características de uma pessoa que busca ter um coração agradável a Deus, que busca ter um coração que traz alegria a Deus, e também características daqueles que apenas gostam de saciar os desejos do seu coração. Então, na aula de hoje, eu gostaria de olhar para esses dois paralelos, como a gente tem feito em todas as últimas aulas, para descobrir onde que estamos. Se estamos querendo satisfazer o nosso próprio coração, agindo com aquela chama natural dele e saciando a nossa impulsividade, ou se a gente está guardando o nosso coração, cuidando do nosso coração e entregando ele nas mãos de Deus. Então, primeiro, eu gostaria de comentar sobre essas características de quem cuida do coração. Então, eu cuido do meu coração, eu zelo por ele, eu guardo ele, eu não fico satisfazendo todos os meus desejos, mas na verdade eu coloco ele na mão de Deus. Então, quais serão as características que vão ser evidenciadas na minha vida? Bom, em primeiro lugar, quem cuida do coração coloca seu coração no rumo certo. Então, ouça, meu filho, e seja sábio, mantenha seu coração no rumo certo. Então, nós não somos mais crianças, nós já crescemos, nós temos maturidade, nós sabemos o que é certo e o que é errado, nós já sabemos isso, nós temos a palavra de Deus à nossa disposição, nós temos a vida de Cristo à nossa disposição para nós aprendermos, então nós sabemos qual é o caráter de Cristo, qual é o jeitão de Deus de viver, nós sabemos tudo isso. O Espírito Santo habita no nosso coração e nos alerta e fala: olha, isso não é legal, isso é legal, isso é pecado, não, isso aqui não. Ele nos auxilia nisso, né? É o nosso consolador e o nosso auxílio nesse momento. E por isso, nós somos desafiados a ouvir o Espírito Santo e colocar o nosso coração no rumo certo, no rumo da palavra de Deus, no rumo da vontade de Deus. Então, nós sabemos qual é a vontade de Deus e qual que é a nossa vontade. A questão é, se eu quero cuidar do meu coração, eu vou colocar o meu coração alinhado com a vontade de Deus. Não vou colocar alinhado com a minha vontade. Porque eu sei, a palavra de Deus me disse já, que se eu coloco o meu coração alinhado com a minha vontade, eu sou um tolo. Por quê? Porque ele não vai ser, ele vai ser insaciável, ele vai querer, ele vai querer sempre ser saciado, sempre ser cumprido as suas vontades, e eu vou viver em idolatria do meu próprio eu, do meu próprio coração. Agora, se eu sou uma pessoa sábia, eu entendo que eu preciso colocar o meu coração no rumo, na diretriz, assim, do caráter de Deus, da vontade de Deus. Então, eu vou me alinhar ao máximo com o caráter de Deus, eu vou me alinhar ao máximo com a vontade que Deus quer para a minha vida, e eu vou tentar viver uma vida mais agradável a Deus do que aos meus desejos. Então, quem cuida do coração, quem tem esse desejo de cuidar do seu próprio coração, toma essa primeira atitude, colocar o seu coração no rumo certo. Em segundo lugar, quem cuida do coração confia exclusivamente em Deus. Então, o capítulo 3 de Provérbios nos diz um pouco sobre essa questão de confiança em Deus ou em si próprio, né? E no versículo 5 é ainda mais claro quando diz: confie no Senhor de todo o coração, não dependa do seu próprio entendimento. Não ouça o seu coração, porque lembra, olha aqui, ó, o nosso coração é enganoso.
O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa. Então, não confie no seu coração, não pense que você saiba de tudo, não pense que aquele sentimento que você tem, que parece mais válido possível, que parece mais sincero possível, e talvez digno de prestar atenção, não pense que ele é o melhor para a sua vida. Desconfie das suas emoções, desconfie dos seus sentimentos, desconfie dos seus achômetros e olhe para a palavra de Deus. Olhe para a vontade de Deus, você coloque seu coração diante de Deus, porque o nosso coração, ele é enganoso. Não confie no seu próprio coração, não confie que você sabe tomar as melhores decisões da sua vida, mas confie exclusivamente em Deus. Então, entregue o seu caminho ao Senhor, confie no Senhor de todo o coração e não confie no seu próprio entendimento. Então, essa é uma segunda atitude de quem quer cuidar do seu coração. É não colocar ele nas suas mãos, mas colocar sobre os cuidados de Deus. Então, quem cuida melhor do nosso coração? Nós mesmos ou Deus? Certamente Deus. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E às vezes a gente não está entendendo no momento, mas ela sempre vai ser o melhor para nós. Ela sempre vai ser perfeita. Então, se eu sei que eu não consigo lidar com o meu coração, eu não consigo ajustar as minhas emoções no lugar, eu não consigo decidir o melhor rumo para a minha vida, parece que toda vez que eu tento tomar uma decisão, eu bato a cara na parede. Se eu já tenho essas experiências negativas para me ensinar, que eu possa olhar a palavra de Deus e entender, olha, quem dirige melhor a minha vida e o meu coração é Deus. Então, se eu não quero mais ter esse coração machucado e que bate a cara na parede todas as vezes, eu vou parar de eu cuidar dele. Eu vou começar a entregar nas mãos de Deus, confiar em Deus e deixar ele cuidar. Então, quem cuida do coração, na verdade, não cuida ele mesmo, mas ele cuida entregando para Deus cuidar. Essa é a verdade, né? Em terceiro lugar, protege o coração a qualquer custo. Quem cuida do coração, protege ele a qualquer custo. O texto de Provérbios 4 deixa isso bem claro, né? Que acima de qualquer coisa a gente precisa guardar o nosso coração e a gente precisa ser intencional nisso. A gente precisa, a, a gente precisa intencionalmente cuidar dessa área da nossa vida, cuidar da nossa mente, né? Como a gente falou no começo da aula, lá em Filipenses 4, 8, nos é exposto exatamente o que a gente precisa colocar na nossa mente. Então a gente tem que ser cuidadoso, cuidadoso com o que a gente vai colocar na nossa mente, com o que a gente vai colocar no nosso coração, cuidadoso aonde que a gente vai colocar as nossas esperanças, as nossas expectativas. Tem pessoas que colocam as esperanças de vida dela no emprego. E aí o emprego da pessoa vai embora como um vento, né? A Eclesiastes fala como a vida é como um vento e as coisas vão como um vento e a pessoa perde toda a estabilidade. Ou talvez a pessoa colocou toda a estabilidade em um casamento, ou talvez um relacionamento com os pais. Aí, às vezes, os pais acabam por falecer e a pessoa perde totalmente o chão. Então, o nosso coração, ele não tem que estar em nenhum tipo de relacionamento daqui, mas no relacionamento com Deus. Tem pessoas que colocam o coração delas e aquela estabilidade de vida nas finanças. E nós já aprendemos nas últimas aulas que isso não compensa, porque as finanças também vão. Primeiro, que elas não suprem todas as necessidades do nosso coração. Segundo, que elas vão embora assim, como um vento também. A gente não vai levar nada depois da morte, e mesmo aqui em vida elas podem ir como um vento, né? Então, não compensa. Então, se eu quero de fato proteger meu coração, eu não vou depositar ele nas minhas finanças, nos relacionamentos familiares, no meu casamento, no meu trabalho, às vezes até na igreja ou em alguma pessoa, no pastor. Não é isso. Eu vou depositar em Deus. Então, quem cuida do coração, ele é intencional e sábio ao proteger o seu coração e ao colocar ele nas mãos de Deus, intencionalmente guardá-lo dos seus próprios perigos, né? Esses desejos do nosso próprio coração. Em quarto lugar, quem cuida do coração tem sede de conhecimento. Quem tem discernimento está sempre pronto a aprender. Seus ouvidos estão abertos para o conhecimento. Então, se eu sou uma pessoa que eu quero de fato guardar o meu coração, cuidar dele e viver cada vez mais uma vida que agrada a Deus, eu vou buscar mais e mais sabedoria, eu vou buscar mais e mais conhecimento. Eu quero crescer, eu quero amadurecer, eu quero subir mais essa escada da vida, da sabedoria. Eu não quero descer aquela escada da insensatez, não. Eu quero avançar, né? Eu quero avançar em direção a Deus, eu quero crescer, eu quero aprender mais de Deus.
Eu quero aprender ainda mais qual é a melhor forma de viver de acordo com Deus, né? Como eu sempre tenho falado aqui, qual é o jeitão de Deus e qual é a forma mais agradável de viver a vida financeira, de viver os nossos relacionamentos conjugais, os nossos relacionamentos ali com filhos e pais, qual é a melhor forma de viver nessa esfera de trabalho, qual é a melhor forma de desfrutar lazer. Eu quero aprender as melhores formas de agradar a Deus, eu quero viver uma vida inteiramente para o agrado de Deus, não para o meu agrado. Então, eu vou buscar esse conhecimento, eu vou olhar na palavra de Deus, eu vou olhar para os provérbios que eu encontro aqui nesse livro e eu vou descobrir como é a vida que Deus quer que eu viva, né? Então, uma pessoa que cuida do coração, ela tem sede de conhecimento. Não é uma pessoa que vive uma vida superficial, não é uma pessoa que fala, não, já aprendi o bastante, já adquiri sabedoria, agora eu vou só levando a vida. Não, não é assim. Ela constantemente busca conhecimento. Em quinto lugar, medita antes em suas respostas. Então, o coração do justo pensa bem antes de falar. A boca dos perversos transborda de palavras maldosas. Então, uma pessoa que cuida do coração, ela não é impulsiva. Ela para, ela pensa, ela reflete bastante, medita naquilo que ela vai falar, ela ouve mais do que fala, então ouve mais e fala menos, né? E ela pensa para falar com sabedoria, né? Para falar aquilo que realmente for necessário, aquilo que transmite a graça aos que ouvem, né? Então, essa pessoa está cuidando do coração. Agora, se a pessoa ela cede à impulsividade, ela deixa o coração dela comandar a língua dela, aí vai dar tudo errado. Porque o nosso coração, no calor do momento, ele não prepara respostas sábias, não. Ele vai dar respostas assim que vão alfinetar as pessoas, que vão machucar as pessoas, que vão envenenar, incendiar alguma situação e as pessoas. É isso que o nosso coração faz se a gente abre a boca para ele. Mas a gente tem que pedir, como o salmista, né? Pedir para Deus colocar assim um guarda na nossa boca, na nossa língua, para a gente não deixar o nosso coração transbordar aquele fogo, aquela impulsividade em palavras, né? Então eu preciso pensar bem e falar, o coração não é bom, isso que você está sentindo não é bom falar. Eu vou segurar aqui, quando você começar a refletir um pouco mais, ter um pouco mais de sabedoria, aí eu falo. Então a gente tem um crivo na nossa boca. Isso é cuidar do nosso coração também. Em sexto lugar, é uma pessoa que ama a pureza de coração. Quem cuida do coração quer ter um coração puro. Quem ama o coração puro e fala de modo agradável terá até o rei como amigo, né? E quanto mais também o agrado de Deus, a alegria de Deus, de eu estar buscando ter um coração puro, um coração agradável a Deus. Como é que eu vou ter esse coração puro? Primeiro, não deixando ele ao natural, né? Seguindo aquela impulsividade, aquele calor que o nosso coração já faz naturalmente. Segundo, nutrindo ele de coisas boas, né? Como a gente vê no texto de Filipenses 4:8. Então, pensando naquilo que é puro, aquilo que é justo, aquilo que é agradável a Deus, aí assim alimentando o nosso coração e reeducando ele para que a gente possa fazer com que ele transborde coisas boas, né? E para a nossa fala, para as nossas atitudes e até pensamentos. Muito bem. E o coração mau? O mau coração, uma pessoa que não quer cuidar do coração dela. Na verdade, é uma pessoa que quer só satisfazer os seus próprios desejos. O que ela faz? Em primeiro lugar, nós temos vários pontos aqui. O primeiro deles é que ela odeia disciplina. Então, Provérbios 5:12 diz: dirá, como odiei a disciplina, se ao menos não tivesse desprezado as advertências. Então, esse é o relato de uma pessoa que não cuidou do seu coração. Na verdade, ela só buscou satisfazer as vontades dele. Mas lá na frente, o que ela pensa? Como eu odiei a disciplina, que tolo que eu fui, se ao menos não tivesse desprezado as advertências, se eu tivesse colocado um crivo na minha boca, se eu tivesse ouvido mais as exortações das outras pessoas, se eu tivesse deixado Deus tratar um pouco mais meu coração, se eu tivesse amolecido meu coração e tentado desenvolver um coração ensinável, né? Se eu tivesse feito isso, talvez muita coisa teria sido diferente. Então, uma pessoa que não quer cuidar do coração, ela não tem esse tipo de pensamento. Talvez lá no final da vida ela vai ter os seus arrependimentos, mas durante a caminhada dela,
ela não quer saber de exortações, não quer saber de conversa com o seu irmão, com a sua irmã, que vai falar, olha, você está pecando nessa área, é melhor você cuidar dessa área. Ela não quer saber, ela só quer viver a vida dela da forma que ela quer e depois vai colher os seus frutos. Então, odeia a disciplina. Em segundo lugar, ama a perversidade. Então, seu coração pervertido trama a maldade e andam sempre criando problemas. Uma pessoa que não cuida do seu coração, ela vai amar a perversidade, porque o nosso coração ele é inundado de pecado, sim. E os desejos mais profundos do nosso coração não são bonzinhos, não. Não são santos, não são agradáveis, não são para fazer bem às outras pessoas. Na verdade, são desejos perversos. Na verdade, são desejos, assim, problemáticos mesmo. E o que acontece é que Deus derrama da sua graça, abundante graça, na nossa vida e dá uma controlada, porque se Deus retirasse a graça dele e deixasse o nosso coração fluir da forma que ele tem o potencial de fluir, todos seríamos assassinos, todos seríamos dos mais podres possíveis. Mas Deus derrama a graça dele. Acontece que uma pessoa que está distante de Deus, que não quer cuidar do coração dela, ela vai lutar contra isso e ela vai querer sim satisfazer aqueles desejos mais impuros e mais nojentos do seu coração. Ela ama a perversidade. Ela não tem esse remorso que muitas vezes nós temos quando a gente peca e a gente pensa, poxa, eu vou me arrepender. Não é nem remorso, é arrependimento, né? Eu me arrependo dos meus pecados, eu não quero desagradar a Deus. Não, uma pessoa que quer satisfazer o seu coração, ela vai amar sim a perversidade, porque isso traz riso para o coração dela. Seu coração pervertido trama a maldade e andam sempre criando problemas. Então, é uma pessoa que ela sabe o que é pecado e ela trama o pecado, ela planeja o pecado, ela faz um esboço das atitudes que ela quer tomar, ela sabe que é desagradável a Deus, mas ela quer saciar os desejos do coração dela. Então, ele ama a perversidade, a maldade e vive criando problemas. Terceiro lugar, planeja o mal. Então, ele ama a perversidade e ele planeja a perversidade, planeja o mal. O engano enche o coração dos que tramam o mal e a alegria enche o coração dos que promovem a paz. Então, uma pessoa que ela não cuida do coração, ela vai amar a perversidade, ela vai planejar o mal, e isso vai inundar o coração dessa pessoa, porque é isso que ela está alimentando, né? Quarto lugar é cobiçoso. Então, não cobice sua beleza, não deixe que seus olhares o seduzam. Então, o nosso coração ele tem essa tendência de se fixar naquilo que é mais superficial, se fixar naquilo que traz talvez uma satisfação momentânea, satisfação assim imediata. Então, o nosso coração é dessa forma. Cabe a nós o quê? Colocar uma guarda no nosso coração. Cabe a nós pedir, Deus, me ajuda a dizer não, me ajuda a lutar e ser forte o suficiente para conseguir dizer não para o meu próprio coração. Então, é aquilo que a gente já falou em outras aulas. O que adianta eu dominar uma cidade inteira se eu não consigo dominar meu próprio coração? O que adianta eu controlar um grande exército ou, sei lá, uma grande empresa se eu não consigo controlar os desejos do meu coração? O que adianta? Que autocontrole é esse que eu tenho? Nenhum. Então, uma pessoa que não cuida do seu coração, ela não tem autocontrole. Ela é cobiçosa e ela vai ceder e vai buscar mesmo satisfazer os seus desejos. Ele é malicioso. A mulher se aproximou dele com roupas provocantes e coração malicioso. Então, a gente tem alguns relatos no livro de Provérbios dessas situações e a gente vê como o coração ele tem sim aquela malícia lá dentro e todos nós temos esse potencial de ter um coração malicioso, que ele ama a perversidade, ele planeja o mal, ele é malicioso e ele quer satisfazer a si mesmo. Por isso a gente tem que lutar e a gente não pode deixar essa malícia, essa perversidade fluir para os nossos pensamentos, atitudes, para a nossa fala também. A gente tem que lutar contra isso. Ele é cruel. O justo cuida de seus animais, mas os perversos são sempre cruéis. Por quê? Porque o nosso coração, ele é cruel. Ele pode não ter lógica, mas por que tanta crueldade? Por quê? Quem que te fez mal? Não tem lógica. O nosso coração, ele é mau.
Ele é cruel, ele é malicioso, ele ama a perversidade, ele planeja o mal. E a gente vai ter que lidar com isso. E como é que a gente vai lidar com isso? Entregando o nosso coração a Deus e parando de satisfazer esse desejo nojento e cruel do nosso coração. 7, proclama a sua tolice. Então, além de amar a perversidade, planejar o mal e buscar se autossaciar, uma pessoa que não cuida do seu próprio coração, uma pessoa que tem um coração mau, ela gosta de proclamar sua própria tolice. Então, é uma pessoa que não é sábia, isso nós sabemos, mas além dela não ser sábia, ela gosta de ficar falando para as outras pessoas, parece que o tanto que ela é tola, porque ela gosta de compartilhar aquela tolice dela, ela gosta de proclamar. O sábio não se gaba do seu conhecimento, mas os tolos mostram a todos sua insensatez. Ele é tolo, ele é insensato, mas ele quer falar para as pessoas, ele quer conversar e falar os seus pensamentos para todo mundo. E uma pessoa que não cuida do seu coração é uma pessoa que deixa a insensatez sair daqui de dentro e ir para a boca dela e sair com palavras. Agora, uma pessoa que cuida do seu coração, mão na boca, não deixa essa insensatez sair, porque ela tem um crivo e fala: pera lá, deixa eu ver se é sábio isso que eu vou falar, senão é melhor ficar quieto, é mais vantajoso ficar quieto. Uma pessoa que não se importa com isso, ela vai proclamar a sua tolice. É desleal. O desleal recebe o que merece, mas a pessoa de bem é recompensada. Então, uma pessoa que tem um coração distante de Deus, ela não vai se importar com ninguém mais, não vai se importar em agradar a Deus e não vai se importar com outras pessoas também. É desleal, não vai ser fiel às outras pessoas, não vai amar como a Bíblia manda a gente amar, não vai ter aquele amor sacrificial, não vai ter aquele amor assim de serviço às outras pessoas, não vai ser companheiro, não vai abençoar e ajudar outras pessoas a crescer, na verdade vai servir a si mesmo. Então ele é desleal, ele é infiel e ele só pensa em si mesmo. Esse é o nosso coração original, né? 9. Falta conhecimento. Então, a boca dos sábios espalha conhecimento, o coração dos tolos nada tem a oferecer. Então, ele nada tem a oferecer, mas ele ainda assim gosta de proclamar a sua falta de conhecimento, proclamar a sua tolice e a sua insensatez. Mas ele não tem conhecimento, porque ele não busca conhecimento como uma pessoa sábia busca. Na verdade, ele se satisfaz com a sua tolice e vive de acordo com ela. Em 10º lugar, ele é arrogante. A vida de pecado dos ímpios se vê no lugar orgulhoso e no coração arrogante. Então, duas características aí. Ele é orgulhoso e ele é arrogante. Nosso coração natural, ele tem esse potencial. Por isso que no livro de Tiago, Deus fala: Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Naturalmente, todo mundo é orgulhoso. Naturalmente, todo mundo é arrogante. Mas nós, quando conhecemos a Deus e quando aprendemos da verdade, intencionalmente tomamos aquela decisão de praticar a humildade, baixar nossa bola, baixar nossa cabeça, baixar o nosso ego e sermos humildes diante de Deus. Mas uma pessoa que tem um mau coração, ela vai ser arrogante e orgulhosa diante de Deus e diante das outras pessoas também, porque ela se acha superior. 11. Se ira contra o Senhor. É a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. Então, é uma pessoa que já é tola. É uma pessoa que proclama a tolice dela. É uma pessoa que ela tem um coração perverso, ela tem um coração que planeja o mal e quer satisfazer os seus próprios desejos. Mas, além disso, ela parece que está em constante guerra contra o Senhor. Por quê? A vontade de Deus sempre vai ser completamente oposta à vontade natural do coração dela. E ela está em revolta contra Deus, em rebelião contra Deus. Ela não aceita a vontade de Deus, não aceita aquilo que Deus faz na vida dela, as situações que ela passa. Então, ela está sempre em rebelião. Então, é uma forma da gente identificar uma pessoa que está com um coração distante de Deus, é quando uma pessoa está com um coração rebelde, um coração que se ira, um coração que não aceita a vontade de Deus, não aceita os padrões morais de Deus, não aceita aquilo que Deus tem feito na vida dela e que quer fazer, que quer transformar.
ela se ira, ela se coloca contra e ela se volta para o seu próprio casulo, para o seu próprio coração e acha refúgio no seu próprio ego. 12. É invejoso. Olha que interessante. Não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que tema sempre ao Senhor. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja, o que acontece? Apodrece os ossos. Então, não ceda à inveja. Não deixe esse desejo do seu coração, essa inveja profunda e ardente, acabar se indo para os seus pensamentos e você se tornar uma pessoa invejosa. Isso vai apodrecer os seus ossos, não vai te fazer bem, não vai te fazer bem para a sua alma, não vai te fazer bem para o seu corpo. Por isso, não seja invejoso, não inveje as pessoas do seu coração. Muitas pessoas às vezes pensam, poxa, mas eu não peco, assim, eu não chego a falar algumas coisas, eu não chego a fazer algumas coisas, é tudo no pensamento. Isso talvez não dá tanto problema, ou talvez é um pecado menor. Eu só fico pensando, às vezes eu fico olhando para tal pessoa assim, invejando a vida dela, mas que mal eu estou fazendo, né? Acontece que a inveja apodrece os nossos ossos. Acontece que a inveja nos distancia de Deus. Acontece que a inveja acaba ofuscando aquilo que Deus quer para a nossa vida, porque a gente acaba focando muito nas outras pessoas, essa cobiça, nessa inveja, e a gente esquece do que Deus tem feito na nossa vida, a gente não tem mais aquele coração contente, um contentamento em Deus, e a gente começa a desejar aquilo que a gente não devia. A gente começa a desejar aquelas coisas superficiais aqui da terra, a gente começa a desejar fama, a gente começa a desejar status, beleza, riqueza e tantas outras coisas que o nosso coração está doido para ir atrás. Mas se a gente bloqueia isso logo no começo e fala, não vou deixar o meu coração ser invejoso. Eu não vou deixar esse sentimento vir para minha mente e eu ficar cobiçando as outras pessoas. Não. Eu vou bloquear isso logo na entrada, eu vou bloquear isso logo no começo, porque eu quero ter um coração que agrada a Deus. Não só fala, não só atitudes, mas pensamentos que agradam a Deus também. E esse vai ser o meu desejo. 13º lugar, se alegra no sofrimento dos outros. Olha a maldade do coração dessas pessoas. Não se alegre quando o seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar. E tem muitas pessoas que fazem isso. E nós corremos o perigo de fazer também. Às vezes a gente não vou falar, vou rir quando a pessoa sofreu alguma coisa, mas talvez lá no fundo a gente fica pensando, nossa, mas se tal pessoa fosse humilhada na frente de todo mundo, seria bom, porque fez tanto mal a mim. Se ela fosse humilhada, ela ia receber aquilo que ela merece. E a gente quer a nossa vingança, a gente quer a nossa justiça. Isso não está certo. Se eu quero cuidar do meu coração, eu não vou deixar esse sentimento florescer no meu coração, na minha mente, e não vou deixar isso tomar o meu coração. Ao contrário, eu deixo com Deus. A justiça de Deus é perfeita, a minha não é. A vontade de Deus é perfeita, a minha não é. Então eu preciso colocar diante de Deus e falar: Deus, haja da forma que o Senhor quiser. Eu não quero ver pessoas sofrerem, eu quero ver pessoas crescerem. E está nas tuas mãos. Não é nos meus termos, é nos seus. Não é no meu tempo, mas é no seu. Não é do meu jeito. Se fosse eu para ensinar aquela pessoa que pega no meu pé, nossa, eu queria ensinar ela assim, ó, a ferro e fogo. Mas não é do meu jeito, é do jeito de Deus. De um jeito muito mais educativo, de um jeito muito mais certeiro, porque é santo. A vontade de Deus é santa, a minha não é. A minha vontade sempre vai estar interferida com esses desejos do meu coração. Então eu preciso, mais uma vez, brecar isso logo no início. Não posso querer me alegrar na vergonha dos outros, no sofrimento dos outros, na humilhação dos outros. Ao contrário, eu preciso orar e interceder pela vida das outras pessoas, até dos inimigos, né? Em último lugar, o mau coração, ele é endurecido. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Então, em tudo isso, a gente está olhando essas duas características, esses dois modelos de coração, e talvez algum de nós pode, em determinado momento, olhar para isso e endurecer e falar: isso não é para mim.
essas verdades não são para mim, esses textos não falaram ao meu coração, eu nunca cometi nenhuma dessas coisas, não quero ouvir, e fecha os ouvidos. E talvez o coração passe a ser endurecido e vai ficar cada vez mais difícil de ser tratado. Agora, se eu busco ter um coração ensinável, se eu já tenho, mesmo que tenho crescido na minha vida cristã, se eu constantemente coloco o meu coração diante de Deus e diante de conselheiros e falo, olha, pode ministrar no meu coração, pode falar, tem alguma área aí que eu tenho errado? Tem alguma área aí que talvez eu tenha dado lugar para o inimigo? Tem alguma área aí que eu tenho talvez dado lugar ao meu próprio desejo? Alguma coisa talvez que eu não estou percebendo, talvez é algo assim que quase que inconsciente. Tem alguma área que está assim faltosa? Então, uma pessoa que não quer ter um coração endurecido, ela vai ter um coração ensinável. Não só ensinável e aberto quando as pessoas vêm confrontar, mas buscando confrontação, porque confrontação é benéfica, confrontação faz a gente crescer. Então, eu não posso ter esse coração endurecido, ao contrário, um coração bem aberto para escutar confrontações, para meditar e refletir naquilo que eu ouvi, colocar diante da palavra de Deus, colocar meu coração diante de Deus e falar: Deus, se isso for verdade, me mostra e me ajuda a mudar, que o Espírito Santo possa fazer isso na minha vida. Amém? Gostaria de terminar lendo alguns textos bíblicos para vocês. Novamente, esse de Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, as fontes de vida. Então, guarde o seu coração mais do que tudo, né? Priorize isso. E qual é a melhor forma de guardar o nosso coração? Pedindo para Deus guardar. Pedindo para que Ele possa cuidar do nosso coração, da nossa mente, da nossa vida, de acordo com quais padrões? Dos meus? Não, de acordo com os padrões da palavra de Deus. Eu vou pensar o quê? Aquilo que vou pensar em tudo que o meu coração vem, eu vou jogar para minha mente e vou meditar nisso? Não. Eu vou pensar naquilo que é bom, naquilo que é justo, naquilo que é agradável a Deus, nisso que eu vou pensar. Eu vou agir e tomar atitudes sempre aquilo que o meu coração fala, aquilo que os meus desejos vêm, eu já vou agir? Não. Eu vou ter um crivo também e eu vou pensar qual é a melhor forma de agradar a Deus nessa situação. Eu vou partir do princípio que o meu coração está tentando me enganar. Então, eu não vou dar ouvido para ele agora. Eu vou ouvir o que Deus quer falar. E aí eu vou passar por esse, vou ver as minhas atitudes pelo crivo de Deus, pela lente de Deus. Aí sim eu vou tomar uma atitude. Mas ter muita calma e lutar contra a impulsividade, para que a gente possa praticar a sabedoria, né, de acordo com os padrões de Deus, não de acordo com esse desejo impulsivo do nosso coração de responder a tudo, de agir rápido, de fazer as coisas de acordo com a nossa própria vontade. Gostaria de ler também esse texto de Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Então, que essa seja a nossa oração. Pedir para Deus poder renovar, né, e purificar o nosso coração para que nós possamos ter uma vida agradável a Ele. Então, se uma das verdades é que o nosso coração é enganoso, que o nosso coração ele vive em pecado, a outra verdade é nós não vamos conseguir consertar isso. Eu, por mim próprio, não consigo consertar essas falhas do meu coração. Eu não consigo reeducar o meu coração sozinho. Eu não consigo lidar com ele sozinho e vencer os desejos dele sozinho. Não vou conseguir fazer isso. Eu vou bater a cara na parede, eu vou acabar sendo humilhado pelo meu próprio coração, porque eu vou acabar sendo dominado por ele. Mas eu tenho que ter essa percepção e esse entendimento de que eu preciso do Espírito Santo guiando e controlando a minha vida para que eu possa ter um coração agradável a Deus. Então, que a nossa oração seja essa: Deus, eu não consigo, mas o Senhor consegue e eu sei que o Senhor é poderoso para transformar. Então, crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Que essa seja a nossa oração. E que também essa seja a nossa oração da mesma forma. 1 Tessalonicenses 3,13, que ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Então, que nós possamos, de forma individual, pedir para Deus cuidar do nosso coração, purificar e nos fazer crescer em santidade e sermos irrepreensíveis, que não é uma pessoa que nunca erra, mas é uma pessoa que erra, peca, mas
se arrepende, cresce e tem uma atitude de mudança, que possamos fazer isso de forma individual e que juntos, como corpo, possamos ser purificados por Deus, que o nosso coração, como igreja, possa ser purificado e que nós possamos cada vez mais crescer em santidade, se embelezar de santidade para o retorno, a volta do nosso noivo Jesus Cristo. Então, que possamos não só ter essa jornada individual do Senhor ministrando e transformando nosso coração, mas que possamos nos ajudar como cristãos, como corpo de Cristo, como irmãos, para tratarmos e trabalharmos e ministrarmos no coração uns dos outros, para que juntos possamos crescer e sermos uma noiva bonita, embelezada, santa e purificada e separada para o nosso noivo Jesus Cristo. Amém?